Bom dia, meus irmãos. Vamos começar com uma palavra de oração. Amém? Vamos lá, então. Vamos iniciar a nossa aula. Senhor, nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, ó Pai, porque as tuas misericórdias, elas têm se renovado, Senhor, sobre nós nessa manhã, Deus. Queremos pedir, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor sonde o mais profundo do nosso ser, Senhor. Que o Senhor nos perdoe, nos limpe, nos purifique, e que o Senhor nos torne agora, Senhor, canais da Tua presença, ó Pai. E que em nome de Jesus, nós possamos hoje, Senhor, ser transformados, alcançados pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, visita cada família, cada lar, e que o Senhor possa falar o coração de cada um de maneira especial, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual o Senhor já determinou. Em nome e para a glória de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, nosso texto, então, nós vamos continuar aqui, né? Estamos em Tiago, capítulo 4. Vou fazer aqui só um apanhado geral para nós situarmos, né, o que nós estamos falando. Então, Tiago, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo 1, para quem está acompanhando aqui comigo, irmãos. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Nós vimos até aqui na semana passada, queridos, Tiago capítulo 4, vimos os versículos 1, 2 e 3, né? Nós vimos então, rapidamente falando, que guerras e contendas, ou seja, né, não são só guerras físicas, mas isso envolve uma série de coisas. Envolve brigas, né? Envolve discussões, calúnias, conflitos verbais, conflitos morais, facções, divisões. Então, da onde que procedem muitas vezes essas coisas, né? Na maioria das vezes, dos prazeres que militam na nossa carne. Vimos que a palavra prazeres aí é hedonê, né? Vimos que hedonê, na cultura da época, a cultura grega, quando Tiago escreve essa carta, isso tem um sentido muito forte para aquela época. E para nós também tem hoje, né? Um sentido forte. Que significa prazeres carnais, paixões carnais, ou seja, saciar os nossos desejos carnais a qualquer preço. Isso que significa hedonê. Vimos também que hedonê era considerado na cultura grega como sendo um daimon, ou seja, né, uma entidade espiritual que atuava nas mais diversas formas da vida humana. E é interessante que essa palavra daimon do grego, né, ela dá origem à palavra demônios que nós temos hoje, né? Então, o hedonê, para eles, é um daimon, que para nós, biblicamente, tem a ver com demônios. Então, na verdade, o que são esses prazeres carnais? São prazeres que são o quê? Que são, na verdade, desenvolvidos, esses prazeres carnais estão em nós, porque nós temos a natureza humana caída, ok? Por causa do pecado, mas o diabo se apropria disso, né? O diabo se aproveita disso, os demônios se aproveitam disso e nos oferecem o quê? Nos oferecem coisas que são prazeres mundanos, carnais, e que são momentâneos, né? Imediatistas. E que, na verdade, não vão suprir as nossas necessidades. Então, isso é o hedonê. Vimos isso na semana passada em detalhes. Vimos também, né, queridos, que na cultura grega, o hedonê, o que é? Ele é, na verdade, é filho, né, digamos assim, é filha de Eros com a Psique. Lembrando que Eros, também na cultura grega, é um daimon, que significa o deus dos prazeres sexuais, né? Ele, o quê? Ele seduziu, isso é cultura grega, a Psique, e a Psique representa o nosso eu, né? A Psique representa a nossa mente, nossa alma, nossas emoções, nossos instintos. Então, os prazeres carnais e sexuais, que é o Eros, que é um daimon, né? Que dá origem a um demônio, seduziu a Psique, o eu da pessoa,
e deu origem a hedonê, aos prazeres carnais supridos e desenfreados. Gente, isso tem tudo a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então, Tiago está escrevendo isso para atingir a cultura grega da época, aos gentios, né, da época, mas também vem aos nossos dias, e isso, biblicamente, tem o quê? Tem algo que é muito profundo para nós. Então, nossa natureza humana é caída. Então, a nossa mente, nossas emoções, nossos sentidos, nossos desejos. E o que acontece? O diabo se utiliza o quê? Dos prazeres do mundo para nos seduzir e fazermos com que a gente caia nesses pecados, né? De querer o quê? De querer o imediatismo, o egoísmo, que isso é egoísmo, o orgulho, a inveja, de querer o quê? Os prazeres da nossa carne satisfeitos agora, né? Então, isso aqui, Tiago está falando. Que de onde que vem guerras e contendas? Vem disso, né? E aí ele fala, cobiçais e nada tendes, ele fala uma série de coisas aí, né? Ou seja, deseja-se algo ardentemente, não tem, matamos, invejamos, né? E nada podemos obter, desejamos muito e não conseguimos nada. Por que nós não conseguimos? Por que nós não temos o que nós queremos? Porque nós não pedimos. Na verdade, a palavra aí é orar, buscar a Deus. Nós muitas vezes, queridos, nos envolvemos com o nosso dia a dia, e o que acontece? Nós deixamos de orar, de buscar a Deus, de levar a Deus as nossas necessidades, de levar ao Senhor aquilo que nós estamos, na verdade, né, precisando, desejando, porque quando nós buscamos ao Senhor em oração, aí a situação muda. Quando nós oramos, queridos, nós estamos o quê? Declarando dependência de Deus, né? Nós temos que chegar a Ele com um coração humilde. Tudo isso foi falado semana passada. Nós temos que nos aproximar de Deus, crendo que Ele conhece as nossas necessidades. Nós temos que colocar diante dEle nossas necessidades. Ele quer que a gente peça. Mas nós temos que confiar que a vontade de Deus é melhor para nós, né? Ele tem que governar a nossa vida. E aí, encerrando esse apanhado geral da semana passada, nós vimos algo aqui, que Deus criou todas as coisas para a sua glória, né? E Deus nos criou para que nós possamos satisfazer as nossas necessidades nele. Quando nós buscamos a glória de Deus, quando nós buscamos nos deleitar no Senhor, nos agradar de Deus, sermos felizes com Ele, o que Ele faz? Ele supre as nossas necessidades, né? Ele vem, então, e Ele nos dá a felicidade que nós buscamos, que é uma felicidade que não se resume só a esse plano que nós estamos vivendo terreno, mas é uma felicidade que vai além, ela se estende por toda a eternidade, é uma satisfação de alma que somente Deus pode dar. A satisfação carnal dos prazeres aqui mundanos e ímpios, ela é momentânea. Mas a satisfação em Deus, ela é eterna. E, queridos, essa satisfação em Deus, ela também inclui aquilo que nós desejamos, né? Ela inclui aquilo que nós queremos. Ou seja, ela também envolve prazeres na nossa vida. Deus não é contra os prazeres da nossa vida. Deus é contra prazeres carnais pecaminosos que nós buscamos fora dele. Buscando isso nele, ele vai satisfazer a nossa alma, a nossa vida e o que nós desejamos para nós, né? E agora sim, indo para a nossa aula de hoje, que é o versículo 4, ok? Vamos lá então. Bom, só encerrando o versículo 3 para nós passarmos para o versículo 4. Pedis e não recebeis. Ou seja, nós oramos e buscamos a Deus, muitas vezes nós não obtemos o que nós queremos. Por quê? Porque nós pedimos de maneira errada, para satisfazer os prazeres carnais momentâneos, que não é isso que Deus tem para nós. Deus tem muito mais. Satisfazer prazer carnal é comer das migalhas que caem da mesa de Deus, sendo que Deus quer que a gente sente na mesa e coma o banquete que Ele tem para nós. Por isso que muitas vezes nós estamos orando no sentido errado.
Nós precisamos buscar o quê? Na palavra de Deus, orar de maneira correta. Deixar o Espírito Santo direcionar essa nossa oração, né? Buscar aquilo que Deus realmente tem para nós. E aí sim, ao manjar, é uma mesa completa que Ele tem para nós e não apenas migalhas, né? Versículo 4, então. Infiéis, olha aqui o que diz Tiago. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra que ele utiliza aí é muito interessante, irmãos. A palavra infiéis. Tá? Essa palavra aí, no grego, significa adúlteros. Adúlteras. Então, o que acontece aqui? A palavra de Deus, não é só Tiago que fala isso, nós vamos ver já já. A palavra de Deus, a Bíblia, ela nos diz que quando nós buscamos os prazeres do mundo, os prazeres da carne momentâneos, pecaminosos, nós nos tornamos adúlteros. Olha o que diz Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. E o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. A Bíblia fala, queridos, que Deus é o nosso marido. Olha que interessante. Por isso que quando nós buscamos saciar de maneira pecaminosa os prazeres carnais, mundanos, que o diabo nos oferece aí, o daimon, né? O que acontece? Nós somos chamados de adúlteros, né? No Antigo Testamento, então, o povo de Deus é unido a ele como se fosse numa aliança de matrimônio, tá? A aliança que Deus tem conosco, queridos, e isso também é no Novo Testamento, tá? Isso também é em relação à igreja, que é a noiva de Cristo. A relação que Deus tem com nós é uma aliança, nós vamos desenvolver esse tema depois. É uma aliança de matrimônio. E no matrimônio, queridos, o que acontece? Quando o marido ou a esposa não são fiéis ao seu cônjuge, ou seja, quando eles buscam prazeres em outros, se tornam adúlteros. É isso que Deus está falando. Quando nós buscamos prazeres em outros, e o que é esse outros? É o mundo, e o que ele nos oferece. O que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando de buscar o prazer nele. E aí nós nos tornamos adúlteros. Isso é muito forte, é muito profundo, queridos. Porque aqui é um desenvolvimento da palavra adultério, que não vem o caso aqui agora, né? É para outra aula. É o desenvolvimento da palavra adultério que vai além do adultério nesse plano terreno, entre marido e mulher. É um adultério contra o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso marido, o nosso Senhor. E isso traz consequências. Um adultério aqui, entre marido e mulher, traz consequências para o resto da vida. Imagine um adultério contra Deus. Traz consequências eternas para nós. Quando nós, então, buscamos os prazeres do mundo. Tem um outro texto aqui, queridos, que está em Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler os versículos 14 e 20, que diz assim, ó. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Deveras como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel. Tá vendo que ele, aqui, claramente Deus fala que quando nós nos afastamos dele e buscamos os prazeres do mundo, Israel aqui buscou o quê? Outros deuses. Significa que ele buscou os prazeres do mundo, tá? Porque isso aí vem um monte de coisa junto. O que ele está dizendo? Está dizendo que Israel tornou-se infiel, adúltero, né? Quando o povo pecava, então, seguindo outros deuses e, consequentemente, os prazeres do mundo, ele rompia o laço de matrimônio com Deus. Essa é a verdade, né? Rompia. Então, o Senhor é o marido, Israel é a esposa. Nós somos o Israel de Deus, a igreja, o novo Israel.
Por isso, quando nós fazemos isso, é a mesma coisa diante de Deus. Olha o que diz lá o texto de Apocalipse 19, versículos 7 e 8. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Sabe o que é bodas do Cordeiro? É o casamento, é o encontro do noivo com a noiva. Vai acontecer isso, né? Cuja esposa, a si mesma, já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-lhe de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o Senhor já nos vestiu com vestes o quê? Vestes das bodas do Cordeiro. O que é isso? É a salvação, tá? Nós já somos o quê? Limpos, perdoados, regenerados no sangue do Cordeiro. Nós estamos vestidos com esse linho finíssimo enquanto igreja. Nós temos que nos manter puros. Nós não podemos sujar essas vestes nupciais que o Senhor colocou em nós. Por quê? Porque nós estamos sendo preparados como noiva para encontrarmos com o noivo na eternidade. E aí sim nós vamos viver essa aliança por toda a eternidade com o Senhor e desfrutarmos de tudo que essa aliança nos oferece. Né, irmãos? Então os prazeres carnais militam contra isso. Os prazeres do mundo, ser amigo dos prazeres do mundo, nos torna o quê? Adúlteros, inimigos de Deus, né? Então, Deus não tolera, o Senhor aqui, nenhum rival. Ok, queridos? Ele não tolera. E quando nós fazemos concessões mundanas, demonstramos naquele momento que a nossa fidelidade para o mundo é mais importante do que a nossa fidelidade para Deus, e isso é pecado. E o que nós temos que fazer quando nós cometemos esse tipo de pecado? Nos arrepender, voltar atrás, mas nós precisamos buscar ao Senhor para não cairmos nesses pecados, dos prazeres carnais, dos prazeres do mundo. Precisamos todos os dias estar o quê? Em oração. É pedir, é buscar ao Senhor, todos os dias. Bom, continuando aqui, queridos, voltando então para Tiago, capítulo 4, vamos para o versículo 5 agora. Ou supondes, Tiago 4, 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Essa expressão é muito interessante, queridos, ela é bem difícil de detalhar, teologicamente falando, porque ela está relacionada aqui ao pneuma. E pneuma na Bíblia, na maior parte das vezes, diz respeito a Espírito Santo. Tanto que a tradução aqui coloca Espírito com letra maiúscula, né? E ele diz aqui que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós, né? Então, ciúme aqui, a palavra é fitonon, que significa zelo, indignação, tá? O Espírito que Deus colocou em nós, queridos, e isso afirma a Escritura, toda a Escritura toda fala isso, né? Que o Espírito que Deus colocou em nós anseia com zelo pelas nossas vidas, que nós sejamos exclusivamente dele. É interessante que a palavra que ciúme, ela dá uma outra conotação. Eu falei aqui agora para vocês que é indignação. O que significa isso, queridos? Significa que o Espírito Santo de Deus, ele fica o quê? Ele tem indignação quando nós o quê? Quando nós desejamos satisfazer os prazeres da nossa carne com os prazeres do mundo. Significa, queridos, que ele se sente o quê? Indignado com isso. É uma indignação contra as obras da nossa carne. Tá? É como se eu e você víssemos alguém da nossa família fazendo uma coisa errada. Nós sabemos que aquilo está errado. Qual é a nossa sensação naquele momento? É de zelo, nós ficamos indignados contra a atitude daquela pessoa. Isso aí inflama em nós um desejo quê? De querer que aquela pessoa enxergue o erro e volte para o caminho certo. É isso que está dizendo que é a palavra de Deus.
Está dizendo, então, que o Espírito de Deus, que ele enviou, o Espírito Santo, que ele nos enviou para morar em nós, nos quer totalmente, integralmente para ele. E ele não aceita os nossos, o quê? Os nossos desejos carnais sendo satisfeitos de maneira pecaminosa. Ele fica indignado contra isso. Ele perturba a nossa alma, porque ele quer que a gente abandone esses caminhos, né? Ele não deixa margem para a rivalidade do mundo em nós. Nós temos alguns textos aqui, irmãos, que eu quero ler com vocês. Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim, ó: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Entristecer o Espírito Santo, queridos, é quando nós buscamos isso, né? Satisfazer os nossos prazeres de maneira pecaminosa. Quando nós buscamos o mundo, então nós entristecemos o Espírito Santo. Por quê? Porque ele se indigna, ele tem zelo por nós. E aí, 1 Tessalonicenses 5,19, nos diz assim, ó: não apagueis o Espírito. Que é isso, queridos? O Espírito Santo, ele quer agir através de nós. Ele quer derramar autoridade na nossa vida, poder, unção, para que nós sejamos o quê? Para que nós sejamos arautos de Deus nesse mundo, para que nós vivamos as obras do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo em nós. E quando nós estamos buscando os prazeres do mundo, é como se nós apagássemos essa ação do Espírito Santo, porque ele não tolera esse tipo de coisa em nós. Ele não tolera, né? Temos um outro texto aqui, que diz o seguinte, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Isso está em 1 Pedro 2,9. Fomos o quê, queridos? Nós somos eleitos de Deus, tá? Somos salvos por Deus e nos tornamos propriedade exclusiva. No nosso relacionamento com Deus não existe inclusão. Inclusão do pecado, inclusão da iniquidade, inclusão do mundo. Nosso relacionamento com Deus é exclusivista. Deus quer que nós estejamos integralmente em obediência a Ele. Isso é o que Ele quer de nós, né? Ele não nos quer pela metade. Ele nos quer por inteiro. O Espírito Santo de Deus nos quer por inteiro. Deuteronômio 4:24. Porque o Senhor, teu Deus, é fogo que consome. Olha aqui, é Deus zeloso. Esse mesmo texto, ele vai aparecer lá em Êxodo 34:14, que diz assim, olha, Êxodo 34:14. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Olha aqui o nome dele. Sim, Deus zeloso é Ele. Aparece em Deuteronômio 6,15, que diz assim, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. O que todos esses textos estão dizendo para nós? Que Deus, o zelo dele por nós, tá? Ou seja, o desejo dele por nós, em que nós sejamos exclusivamente dele, é como se fosse um fogo consumidor. Então, Deus não tolera que nós vivamos no pecado, de satisfazer os nossos desejos carnais. A palavra Deus zeloso, que aparece aí várias vezes, é Elcaná, tá? Em hebraico. É o Deus que olha para nós com amor e com atenção, olha aqui, como um noivo que é fiel à sua noiva, que cuida dela, nós enquanto noiva, né? Portanto, se Deus ele tem esse amor e esse cuidado, e ele é fiel à sua noiva, que somos nós, ele nos proíbe de amar, ele nos proíbe de desejar, ele nos proíbe de deleitar-se ou de esperar algo bom de qualquer disposição nossa pecaminosa. Falando isso, trocando em miúdos, ele nos proíbe que nós desejemos, que nós ansiemos, que nós satisfazemos qualquer desejo
pecaminoso relacionado aos nossos desejos carnais. Isso é o que Deus está dizendo. Por quê, queridos? Porque nós somos a sua esposa. Nós somos a sua noiva. E ele é fiel a ele quando ele diz o quê? Que nos ama e que supre nossas necessidades e que está atento a tudo aquilo que nós precisamos. Ele é o Deus que supre. Ele é o marido que supre. Então, ele não permite que a gente vá buscar isso em outro lugar. Né? É isso que está dizendo aí, esses textos. Deus tem zelo e ciúme do nosso amor. Ele não tolera nada que se interponha entre ele e o nosso amor por ele. Estamos divididos ou nós somos totalmente do Senhor? Estamos buscando amores em outros lugares ou o nosso amor é dedicado totalmente a ele? E aqui a gente tem que entender que Deus não está falando que a gente não deve amar as pessoas, não é isso não. Deus está falando que nós não devemos amar mais a nós mesmos, aos nossos prazeres carnais. Ele tem que ser o objeto total do nosso amor, o Senhor, né? Deus zeloso, fogo que consome. Esse fogo que consome é aquele mesmo sentido de indignação. É a indignação que Deus tem contra o nosso pecado, né? Ficar intensamente ardente contra o pecado. Esse é o sentido aí de fogo consumidor. Intensamente zeloso em nos proteger. E o Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo de Deus, faz isso em nós, né? Então, queridos, o pecado e o mundo é uma ameaça na nossa vida. Entendam isso. O pecado e o mundo é uma ameaça na nossa vida, para nós mesmos. Por isso que Deus ele é zeloso em nos mostrar quando nós pecamos, para nós o quê? Nos arrependermos e voltarmos para Ele, né? Por isso ele é exigente em nos proteger e querer que sejamos, que né, nós temos que ser inteiramente dele. Pecados, queridos, tornam-se ídolos nas nossas vidas se não forem confessados e deixados. Tem um texto aqui que é 2 Crônicas 16:9. Diz assim, esse texto é maravilhoso. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Estão vendo aqui que texto maravilhoso de promessa? Os olhos do Senhor estão atentos e ele se mostra forte. Ou seja, né? Ele é uma coluna forte, uma fortaleza para com aqueles cujo coração é totalmente dele. João 15:19 diz assim: se vós fosseis do mundo, é Jesus que está falando, né? O mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, nós não somos, né? Pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Entendeu, queridos? Nós não podemos amar o mundo. Se nós amamos o mundo, é porque pertencemos ao mundo. Como nós somos escolhidos e pertencemos ao Senhor, o mundo nos odeia. O mundo que eu falo é a sociedade em si, é os prazeres carnais em si, porque o mundo jaz no maligno, né? E vamos agora aqui, terminando nossa aula, para o versículo 6, eu vou terminar aqui nesse versículo, de Tiago 4, Tiago 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus nos dá a maior graça. Para quê? Para nós resistirmos aos prazeres do mundo, aos prazeres carnais. Então tem como resistir a esses pecados? Tem. Então, o versículo 6 está dizendo que Deus dá maior graça. O verbo dar aí é oferecer, conceder. Deus concede. Deus oferece, e a palavra maior é abundante. Abundante. Então Deus oferece
abundante graça, poder que extravasa através da sua graça. O maior aí significa também autoridade. Deus oferece autoridade gratuita para que nós possamos resistir às obras da carne. Deus nos oferece excelente graça. Tudo isso é a palavra maior. Deus, ele nos oferece o quê? Ele nos concede um preparo em larga escala, através da sua graça, para que nós possamos resistir. Olha o que Deus nos oferece. Então, não tem desculpa. Eu caí nesse pecado aí, acabei, me envolvendo com os prazeres do mundo, porque eu não tinha como evitar isso. Não, a palavra está dizendo que ele oferece uma graça abundante, tá? Ele oferece autoridade abundante, para que nós possamos resistir a isso. E a palavra graça é favor livre, tá? É favor livre estendido a nós. Isso é graça. Deus nos alcançando através de Jesus. É o quê? É um favor, é uma benevolência que nós não merecemos, mas que Deus nos oferece. Isso é graça, tá? É salvação em abundância na nossa vida, é resgate, perdão em abundância. Então, Deus aqui está nos oferecendo abundantemente a sua benevolência, a sua bondade, a sua salvação, o seu perdão na nossa vida, para que nós possamos o quê? Resistir ao mundo e aos prazeres carnais. Há um texto aqui que fala claramente sobre isso, Romanos 5. Eu vou ler Romanos 5, versículos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. Então, a lei é para mostrar para nós o pecado. Ela aponta o pecado para nós, tá? É isso que a lei faz. Mas olha lá o que ele fala. Mas onde abundou o pecado em nós é abundante. Nós somos caídos no pecado. O que ele diz? Superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vocês estão vendo aqui, queridos, é o que o versículo de Tiago está falando. Deus dá maior graça, porque onde abundou o pecado, superabundou, extravasou a graça de Deus em nós. Então, hoje, nós temos, sim, condições de resistir, né? Bom, Provérbios 3:34 diz assim para nós: certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. E aqui eu já estou introduzindo a parte final do versículo, né? Do versículo 6 de Tiago 4, que diz assim: Deus resiste aos soberbos. Tá? Escarnece dos escarnecedores. É o que está aqui no Provérbios 3:34. Mas olha lá o versículo 6 de Tiago 4. Mas dá graça aos humildes. Queridos, Deus resiste aos soberbos. Resistir aí é antitasso. É uma palavra muito interessante. Isso aí, resistir, que Deus resiste ao soberbo. Ele se coloca contra, tá? Ele se opõe. Deus, ele se opõe ao soberbo. Isso aqui é um termo militar, tá? Essa palavra aqui grega é um termo militar. Ela significa o seguinte: é colocar um soldado ou um pelotão específico para resistir ao inimigo. Então, é um pelotão que fica na linha de frente, tá? E ele fica num alinhamento específico ali. E para que serve esse pelotão nesse alinhamento específico? Para resistir às investidas do inimigo. Olha que interessante. É isso que Deus faz ao soberbo, ao escarnecedor. Ele resiste, como se ele fosse o quê? Um soldado que está ali resistindo às investidas que o soberbo está oferecendo. E soberbo aí, vamos definir a palavra? Hiperefanos.
Soberbo significa uma série de coisas. Vamos tentar entender aqui brevemente. É o orgulhoso, o arrogante, aquele que quer brilhar mais, aquele que quer ser mais que Deus, tá? O que mostra-se acima dos outros, o conspícuo. Interessante essa palavra, né? Sabe o que significa isso? Aquele que atrai a atenção total para si, que não considera o outro como sendo um igual, mas ele se coloca acima do outro. Ele acha que ele é melhor que o outro. Calma, que arrogante não é só isso, é muito mais. É o altivo, é aquele que tem o quê? A cabeça erguida. A palavra uperefanos, ela é isso aqui, ó, tá? Literalmente no grego é aquele que tem a cabeça erguida. Não que nós tenhamos que andar com a cabeça baixa, não é isso. Mas nós temos que dobrar a nossa cerviz diante de Deus e andarmos, ok? Diante do Senhor, com a nossa cabeça onde ela deve estar, nem acima e nem abaixo, mas posicionada em total, o quê? Submissão a Deus. A palavra diz que é aquela pessoa que tem o quê? Que tem aquela empáfia, que realmente ela se acha melhor que tudo. O mundo é assim, queridos. O mundo se acha melhor do que Deus e melhor do que os outros, né? O orgulhoso, muitas vezes, é algo que vem do coração da pessoa. É do coração. Então, o homem que muitas vezes é orgulhoso, ele demonstra, fisicamente falando, parece que ele está caminhando em humildade, parece. Mas, na verdade, o seu coração é arrogante. Ele mostra uma coisa, mas o coração dele tem outra. Então, esse é o arrogante, esse é o soberbo, esse é o orgulhoso, né? Então, é aquele que muitas vezes demonstra o quê? Demonstra empatia pelo outro, mas ele tem desprezo no seu coração. Aquilo é falso. Então, o orgulhoso, ele é falso no seu coração, né? O orgulhoso exclui Deus da sua vida. De que maneira? Não reconhece as suas próprias necessidades. Não reconhece que ele necessita do amor de Deus. Ele é autossuficiente, queridos. A autossuficiência é arrogância. Sabe o que é autossuficiência? Eu sei fazer melhor do que os outros, então eu vou fazer sozinho e não peço ajuda para ninguém. É autossuficiente, isso é arrogância. É aquele que quer ser independente. Ou seja, ele não presta contas a ninguém. Ele quer ser independente de qualquer autoridade sobre a sua vida. Isso é arrogância, isso é soberba. E ele não reconhece quando ele está em pecado. Ele acha que ele está certo e não se arrepende de nada, né? Mais ou menos aí no ano 900 depois de Cristo, um cônsul romano chamado Teofilato, isso é verdade, tá? O nome do camarada era Teofilato, ele se converteu a Cristo, tá? E ele diz o seguinte, que a soberba é a natureza humana em formação de batalha contra Deus. Olha aí, ele está citando, na verdade, o quê? O que o Teofilato está citando? O termo resistir. Deus resiste, como se ele fosse o quê? Um pelotão de batalha ao soberbo. Por quê? Porque o soberbo é a natureza humana que está em formação de batalha indo contra Deus. Então Deus resiste a esse tipo de pessoa. Deus resiste a esse tipo de situação. O resistir aí é que Deus está contra essa pessoa, não está favorável a ela, tá? Não abençoa, não vai em favor dela. Isso é resistir. Queridos, quem é que foi o primeiro soberbo, o primeiro contra Deus? O primeiro arrogante contra Deus? Lúcifer. Tá? Lúcifer. Está lá em Ezequiel 28, 17. Vocês leiam depois do capítulo todo, que vai falar da queda de Lúcifer. Ali. Eu só vou ler um versículo. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então está dizendo aqui, elevou-se o coração dele, do querubim da guarda, Lúcifer. Ou seja, ele se tornou arrogante. Ele quis ser igual a Deus. E por isso ele caiu.
E também a humanidade, o pecado da humanidade também foi soberba, também foi arrogância, autossuficiência. Por quê? Porque no momento que Adão e Eva pecam contra Deus, é porque eles querem ser igual a Deus. Então, o pecado de soberba e arrogância está intrínseco na natureza humana. Aí, terminando então, queridos, mas Deus dá graça. Olha lá, o seu favor, sua benevolência, seu abundante amor. A quem que ele dá isso, essa graça? Aos humildes. Quem são os humildes? Os tapeinos, né? Palavra grega aí. Pessoa que depende inteiramente de Deus e não de si mesma, tá? Ele é o quê? É aquele que não se considera sábio aos seus próprios olhos, mas entende que toda a sabedoria que ele tem vem do Senhor. Vamos ler um texto aqui, Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, isso é o que Jesus está falando aqui para nós, e aprendei de mim. Por que que ele fala tomai? A gente tem que pegar o jugo de Jesus. Que jugo é esse? Né? Olha o que ele diz. Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Jesus aqui, queridos, ele se coloca na posição de ser humilde e manso. Ou seja, Jesus foi totalmente obediente ao Pai. Jesus foi manso, se colocou diante do Pai para fazer a vontade dele, e não a de Jesus propriamente dita enquanto ser humano. Então ele está dizendo que nós precisamos ser humildes como ele foi. É isso que ele está falando, né? Mateus 23, diz assim, queridos, versículos 11 e 12. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. A quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. O que é ser humilde? É ser servo. É servir. Servir a Deus em primeiro lugar e servir ao próximo. Isso é ser humilde. É não ter um coração aviltado, ou seja, soberbo. É ser obediente a Deus até o fim. É uma avaliação adequada que nós temos de nós mesmos, de acordo com a palavra de Deus. O que eu sou de acordo com a palavra de Deus? Eu sou miserável pecador que foi salvo pelo Senhor e que agora vivo pela graça de Deus e posso fazer todas as coisas que Deus quer que eu faça de acordo com a sua vontade. Eu sou mais que vencedor. Mas vocês estão vendo que o exaltado aí é Deus? Não sou eu. O que é ser humilde? É ser manso. E aqui o entendimento bíblico de ser manso, o que é? É se colocar debaixo da autoridade de Deus. Quem se coloca debaixo da autoridade total de Deus é o manso. Esse é o manso. É o puro de coração. Tá? É aquele que reconhece os seus pecados e que reconhece que o quê? Que precisa viver na pureza do Senhor. É o puro de coração. É aquele que não tem segundas intenções no coração. Esse é humilde. É ver os nossos próprios pecados e enxergar que nós precisamos desesperadamente do perdão de Deus na nossa vida. Isso é o ser humilde. É a virtude pela qual o homem se torna consciente de sua própria indignidade em consequência do mais verdadeiro conhecimento de si mesmo. Isso aqui é uma frase de Richard Bernard, que foi um grande teólogo inglês por volta do ano 1600 aí, né, depois de Cristo. Então, queridos, é termos o senso constante da nossa própria condição de criaturas caídas, que é isso que nós somos, né? Presas num corpo de pecado e compreender que nós precisamos o quê? Nós precisamos constantemente da dependência de Deus através do Espírito Santo em nós, que derrama, oferece abundante graça para que nós possamos vencer os pecados do mundo, para que nós possamos vencer os pecados da carne. Finalizando. O caminho para a vitória é pavimentado
com humilde submissão a Deus todos os dias. Amém, irmãos? Nós vamos continuar, então, na nossa próxima aula. Nós não terminamos ainda, né? Vamos seguir em frente e vamos falar também um pouco mais sobre aliança, né? No decorrer aí das próximas aulas, queridos. Nós vamos encerrar com uma palavra de oração, né? Nós vamos orar agora. E nós temos 2 aniversariantes na sala. Nós temos o pastor Sidney, que fez aniversário ontem, e nós temos a minha mãe, que faz aniversário hoje. Minha mãe, Dona Eunice, por favor, apresente-se ao recinto. Tá até cheirando o bolo aí, parece, né? Então, né, pastor? Vem aqui, mãe. Ela tá com vergonha. Aqui! Dona Eunice e o pastor Sidney, os aniversariantes, então, desse final de semana. Amém? Vamos orar, então, queridos? Parabéns! Com uma palavra de oração, amém? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e nós queremos, nesse momento, nos entregar por completo nas Tuas mãos, Senhor. E queremos pedir que o Senhor possa nos despir nesse momento, ó Deus, de todo vestígio de arrogância, de soberba que a nossa natureza humana sempre carrega. Nós queremos agora, Senhor, colocar tudo isso aos Teus pés, ó Deus, e queremos receber no nosso espírito, Senhor, na nossa alma, na nossa mente, na nossa vida por completo, a presença do Teu Santo Espírito agindo em nós. Torna-nos humildes, Senhor, torna-nos dependentes do Senhor, ó Pai. Que o Senhor faça de nós a cada dia, Senhor, filhos Teus que são mansos, que se entregam nas Tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos abandonar o pecado todos os dias, confessarmos o nosso pecado, Senhor, e nos colocarmos diante de Ti como servos fiéis para fazermos a Sua vontade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, revista-nos agora com Teu poder, para que nós possamos vencer os pecados da nossa carne, para que nós possamos resistir aos dias maus, para que nós possamos, ó Pai, resistir ao mundo, e que nós possamos ser, ó Deus, amigos do Senhor e inimigos do mundo, em nome de Jesus, Pai. Só o Senhor é capaz de fazer isso na nossa vida. Por isso nós agora nos despimos, nos despojamos de todo o pecado e recebemos o que o Senhor tem para a nossa vida hoje, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita sempre. Pai, agradecemos nesse momento pelas vidas, ó Deus, do pastor Sidney. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o pastor Sidney, derramando sobre ele, ó Pai, tudo o que o Senhor tem para a vida dele. Que o Senhor continue, ó Pai, a usá-lo poderosamente na Tua obra, como o Senhor sempre usou, através desse chamado maravilhoso que o Senhor tem para a vida dele, ó Pai. Supra cada necessidade pessoal que ele tem na sua vida, Senhor, de maneira como só o Senhor pode suprir, e dê para ele, Senhor, nesses próximos dias, ó Pai, alegria verdadeira no Senhor, surpreenda-o com aquilo que o Senhor vai fazer na vida dele, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, colocamos a vida também da minha mãe, Dona Eunice, nas Tuas mãos, e pedimos que o Senhor possa suprir as suas necessidades, derramar sobre a vida dela aquilo que ela precisa, Senhor, e continuar fazendo dela, ó Pai, uma serva fiel a Ti, ó Pai. Senhor, que o Senhor continue a abençoá-la com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Abençoa-os, ó Pai, abençoe cada um nesta sala. Continue a falar conosco, continue a derramar na nossa vida, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos.